Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para aprender um pouco mais daquilo que Deus tem para cada um de nós. A palavra dele tem que estar em nossos corações, se quisermos realmente um dia conhecê-lo face a face. A nossa história é muito intrigante, é desafiadora e sem contar que é uma coisa que cada um de nós tem que levar com toda a responsabilidade. Nós sabemos que só temos uma chance e esta chance é a única que temos de poder conhecer aquilo que para que viemos aqui. E neste momento eu queria chamar a sua atenção, chamar você para que você deixe aqui o seu like, para que você se inscreva no canal. Quero chamar a sua atenção também para a nova vida que você tem do lado de Deus. Se você já é um homem que já reconheceu os seus pecados e que já se entregou a Deus, melhor ainda, você vai me ajudar a levar até as outras pessoas que ainda não têm o Evangelho, não conhecem Jesus, a palavra da verdade. Talvez você possa perguntar, mas quem diz que é verdade? E o que é verdade? Hoje vamos falar um pouco sobre isso, sobre a verdadeira face da verdade. Como se isso fosse possível. A verdade, ela não precisa de apelido. A verdade, ela não tem com que se preocupar. A verdade, ela simplesmente existe. E você pode se perguntar, quem é que está com a razão? Eu vou responder para você, o único que tem razão é o Mestre, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje vamos falar um pouco sobre este ponto que é tão pacífico de entendimento, mas muito usado em narrativas. Mas a narrativa, ela cai rápido quando a verdade chega. Não deixe de deixar o seu like, não deixe de curtir o canal e não deixe de voltar sempre e ver todos os meus vídeos que você puder, de compartilhar todos eles. Eu tenho aqui mais de 100 vídeos no YouTube que são, para mim, uma alegria muito grande, porque eu sei que isso é uma vitória pessoal para mim, não só para mim, mas para todos aqueles que entendem a mensagem que cada vídeo traz. E eu tenho certeza que todos eles têm alguma coisa que precisa melhorar, e os comentários de vocês é que fazem ele melhorar ou não, tá bom? Não deixa aí de curtir cada vídeo se for possível, vai lá, se inscreva, mande o link desse canal para outras pessoas. Eu peço a você, me ajude nessa jornada que é levar o Evangelho a mais pessoas. Eu sei que você que acredita e que gosta do que está ouvindo aqui no canal, também vai levar esta mensagem a outras pessoas através do compartilhamento dele. Muito obrigado, sem mais demora, vamos para o nosso assunto de hoje, verdade. Era para ser mais fácil, era para ser simples, mas não. Não pode ser simples, porque o próprio Deus disse que nós um dia fomos destituídos da glória de Deus. E munidos aqui de um pensamento único, que é a adoração, que é o foco desse canal, trazer os filhos à adoração do Pai. Nós sabemos que o meio mais fácil de interpretar a palavra verdade está escrita lá em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Pois bem, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez, pela história e pelos fatos que ocorrem em nossas vidas, muitas vezes preferimos ir por caminhos tortuosos, mentindo, dizendo ao outro coisas que não são verdade, simplesmente para que alguma coisa em nossa mente ou em nossa vida nos livre de algum aperto ou situação que não nos favorece. Muitas vezes fazemos essas coisas, mentimos, né? Porque a palavra que professamos, ela não é cobrada. Quando a verdade chega e a palavra que professamos, ela é dirigida a nós como uma consequência da mentira que falamos, começamos a perceber que aquilo não foi uma boa escolha. E porque disse da destituição daquilo que Deus falou sobre a sua infinita glória. Porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Eu falei disso porque lá em João 8,32, quando lemos que a verdade liberta, também lá em... E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Eu falei disso porque lá em João 8,32, quando lemos que a verdade liberta, aqui vemos a originalidade e a essência da palavra verdade. Jesus, com toda a sua autoridade mesmo revelada lá em João 1, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. Que é a verdadeira essência de Jesus Cristo, o Verbo, a palavra. Aqui ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se percebermos mais profundamente, Jesus se coloca como a própria verdade. Então você pode me perguntar: quem é ele para falar que ele é a própria verdade? Eu também quero que você preste atenção quando Jesus fala àquele hipócrita fariseu. Quando ele pergunta a Jesus: quem é você para perdoar pecados? Preste atenção. Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Marcos 2, de 7 a 9. Jesus então, de maneira enfática, responde: qual para você é mais importante? Dizer para ele: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta e anda? Aquele ser humano era uma pessoa que desde a sua infância e nascimento havia vivido sem andar. Então, o próprio Deus, revelando a ele a sua liberdade, dando a ele de volta, ou seja, dando a ele a oportunidade de conhecer o que era andar. Imagine isso em sua mente. Uma pessoa com uma narrativa, isso é uma narrativa, eu quero que você preste atenção nisso. Talvez você passe isso a todo momento da sua vida, em qualquer área. Narrativa. Quem é você para perdoar pecados? Mas ali, ele não estava falando com um ser humano comum. Ali não era um ser humano apenas. Ali era Deus encarnado. Deus fazendo o papel de homem, mostrando que é sim necessário nascer de novo. Quando Deus diz: levanta e anda, quem fez a pergunta: quem é você para não perdoar os pecados? Porque no momento em que Jesus fala isso, ele também repete, ele também fala: os teus pecados estão perdoados. Eu queria dizer para você nessa noite que a verdade não se baseia em homens, porque nós somos falhos. A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Veja, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17, versículo 9. Percebe? O coração é enganoso. E eu quero perguntar para você: quem você está enganando agora? Todos vocês que estão ouvindo essas palavras que estão sendo ditas aqui, quem vocês estão enganando? Eu me olho no espelho e pergunto para mim: quem eu penso que estou enganando? O tempo, talvez. A minha esposa, talvez. Os meus amigos, talvez. Talvez uma multidão de pessoas. Talvez eu não seja nem esse que está aqui na tua frente. Vocês têm como comprovar que tudo que estou falando aqui não é apenas um layout, que eu apenas não estou lendo aqui um teleprompter.
Eu quero dizer para você que o único meio de você se firmar na palavra de Deus, o único meio de você se firmar com Deus, é entender que as palavras que saem da minha boca como servo de Deus, elas têm que ser válidas para você, no sentido da essência do que ela é. A palavra verdade, ela não está submetida a homens, porque homens têm um coração enganoso. O coração aqui representa todo o caráter do homem. Neste versículo podemos perceber que Deus coloca no coração do homem a responsabilidade de todo o seu caráter. E o homem, quando não tem a responsabilidade de seguir a Deus, ele também não tem caráter. Vivem falando por aí que o Velho Testamento tem que ser esquecido, porque não estudam a palavra de Deus, não querem professá-la de verdade, apenas pegam partes isoladas e tentam mentir com narrativas também. Isso acontece dentro da igreja, porque para que esse tipo de coisa aconteça, você também tem que conhecer a palavra de Deus. E essas pessoas simplesmente pegam o que não tem nada a ver com a palavra de Deus em textos isolados e cometem narrativas. Eles mentem usando a palavra de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você agora. Você tem alguém aí na sua vida que você não consegue falar a verdade para ele? Ou para ela? Estou falando aqui no modo geral, todos nós. Se isso acontece, há sim a necessidade de buscar na palavra de Deus um apoio excelente. O que seria um apoio excelente? Um apoio já é muito bom, né? Aí você pode lembrar aí como exemplo, quando você está atravessando uma pinguela sem os corrimãos, você corre o risco de não conseguir atravessar. Mas se tiver o corrimão, fica tudo mais fácil. É esse tipo de apoio que eu quero te dar aqui agora. Talvez eu queria desejar e te apresentar o corrimão da fé. O corrimão da fé é quando você se ajoelha e se interessa por aquilo que é real. Aí você vai dizer, nossa, ele está dizendo que o que ele fala é real. O que eu falo, submetido à palavra de Deus, baseado naquilo que Deus me entregou, é real. E para que você acredite no que eu falo, eu tenho que ter uma vida semelhante às palavras que saem da minha boca. E como isso é quase impossível, e você sabe que é, não se atenha ao que os homens simplesmente falam. Preste atenção nas suas atitudes. Preste atenção naquilo que ele realmente é, mediante a sociedade, porque a verdade, ela fala por si só. Preste bem atenção. Muitas pessoas estão caindo no laço do inimigo e não percebem. Por quê? Quando você tem um lado ruim, um lado bom, e no meio desses dois lados existe uma quantidade de pessoas que querem defender o lado deles, independente dos dois lados, do bom e do ruim. Esse lado que não se coloca em nenhum dos dois lados é o lado onde Deus também fala assim. Preste atenção no que Jesus fala sobre isso. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, versículo 16. Viu como a palavra ela é direta? A questão de você não se posicionar em um dos lados é o simples fato que te leva para o lado errado. Porque não é o lado humano, é o lado da verdade. A verdade, ela não é justificada nem autenticada pelo homem. A verdade, ela é existente pelo preço. Preço esse que custou a nossa existência. Se você não crê nisso, você já parte de uma preposição, uma coisa que você não sabe, e então aí você já pode estar totalmente errado. Então, você tem duas escolhas aqui. Ou ficar no meio sem saber qual lado você se posiciona, que também eu posso dizer claramente que quem está no meio é morno, e Jesus acabou de dizer ali claramente o que significa isso, para Ele como Deus. Eu digo para você agora, o seu lado é o lado do mal, porque você começa a colocar
o homem como base para a sua escolha. Isso faz com que você escolha o lado errado, porque você também é um homem errante como aquele. Então, na sua cabeça que você está certo, você então coloca essas pessoas no lado errado, porque você não confia em nenhum dos dois lados. O lado certo é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é que você um dia só existiu porque Deus criou você. É daí que a gente tem que se basear, não na cabeça de nós seres humanos. Nós somos inventados depois que fomos criados. Nós inventamos uma autonomia falsa. A autonomia é aquela que é dada a você através da vida que chega a você. Deus é que te deu essa autonomia. Essa é a verdade. A palavra verdade hoje, aqui neste vídeo, está sendo a base de todo o conteúdo do vídeo. Você é uma pessoa que precisa entender que a verdade não se baseia no homem. A verdade, ela se baseia em Jesus Cristo, que assumiu a forma de homem. E talvez por isso tantos se achem no direito de achar que tem a verdade como base. A verdade é que se você não entende que você veio de Deus, você está mentindo para você. Talvez é verdade também que Deus te deu essa liberdade de pensar assim. E eu quero que você se atenha a isso. Olha, preste atenção. Essa liberdade de você pensar isso leva você para um lado aonde você fica querendo mostrar para todos que você é diferente do errado ou do certo, de certa maneira, e você se acha acima dele. Na verdade, todos nós um dia achamos que somos melhores ou que sabemos mais do que uns do que os outros. A verdade é que quem estuda mais sabe mais, em certos aspectos. O estudo, então, talvez seja prejudicial àqueles que estudam tanto, que acham-se dono e chegam ao ponto de achar que são autônomos aqui neste mundo. Nós somos dependentes de Deus aqui. Não há como sobreviver depois da morte sem a presença do Espírito Santo. Jesus Cristo veio nos ensinar, o próprio Deus desceu aqui, tá? E veio te mostrar a você e a mim como você deve agir aqui neste mundo, de acordo com os ensinamentos. Você vê que quando ele veio aqui, ele disse o seguinte, preste atenção nesse versículo. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Mateus 5, versículo 17. Viu? Jesus veio para cumprir toda a palavra. Sabe o que Jesus quer dizer aqui? Que ele falou assim, olha, vocês estão fazendo tudo errado. Eu vim ensinar vocês como fazer o certo. A verdade é essa. Não existe outra verdade. A verdade não está na sua cabeça nem na minha cabeça. A verdade é aquilo que ela é. Ela não depende de seres humanos. Se os seres humanos não existissem, a verdade existiria. O universo existiria sem nós. Nós somos alguma coisa que Deus inventou. Poxa, eu estou sendo até leviano em falar isso. Eu não posso falar isso, não tenho autoridade de Deus para falar isso. Sabe por quê? Porque o próprio Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Porque o próprio Deus nos deu a oportunidade de existir. Eu queria perguntar para você nesta noite, até quando você vai ficar por aí aleatoriamente, sem escolher um caminho para você seguir? Eu tenho para você... Olha o que eu estou falando. Eu não. Deus tem para você um caminho para você seguir. Por favor, se interesse por isso. Não se jogue no mar, na lama. Mais ainda, porque eu tenho certeza que você já deve... Se você está preocupado depois de ouvir tudo que eu falei, o seu pescoço já está... Você já está por aqui, ó, nessa lama. Nesse charco de lama. Não deixe que o mal destrua você, destrua sua família. Quando você quiser escolher um lado, escolha o lado que esteja com a palavra. Palavra de Deus. Sabe por quê? Porque sem a palavra de Deus, toda a sociedade, como conhecemos, não existiria. O respeito a todas as pessoas, independente de quem são. Todos nós. A palavra manda cada um de nós respeitarmos uns aos outros. A palavra de Deus coloca ordem para que um filho respeite o pai, para que o pai dê ao filho um caminho excelente, para que ele não se quebre. Deus deu ao pai
ao filho a oportunidade de crescer sem se machucar, com o pai cuidando dele, dando estudo, dando uma vida que ele pode dar, correndo atrás para alimentar, porque é assim a nossa vida, a corrente da vida. Deu a mãe para que ela pudesse gerar-nos. A união dos dois forma essa família linda, que cria depois avós. Eu queria dizer para você, Deus ama você, sua família. Eu não sei o que você está passando. Todos nós que pregamos o Evangelho, vamos falar isso para você. Nós não sabemos de nada sobre o que passa na sua vida, mas nós temos a intenção no coração de levar Jesus até você. Eu vou levar Jesus até você até um dia que Deus falar assim: olha, Samuel, chegou. Agora eu quero que você venha comigo. Então, se você acredita nisso, se entregue a Ele. Porque Ele vem. E quando Ele vier, eu espero que Ele me receba. Porque eu quero estar esperando Ele de joelhos, pedindo a Ele misericórdia pela nossa nação, pelo mundo como conhecemos hoje. Que Deus os abençoe. Eu quero orar com você nesta noite, neste momento. Eu não sei a hora nem o dia que você vai estar vendo, mas eu quero orar com você agora, nesse momento. Ore comigo, peça ao Senhor sobre a sua vida. Senhor nosso Deus, muito obrigado por cada um aqui. Senhor, alcance os corações. Senhor, liberte-nos daquela cartinagem onde a gente não consegue se libertar. É como se estivéssemos dentro de uma camisa de força. Senhor, tire de nós o pecado, destrua as barreiras. Coloque, Senhor Deus, na nossa mente a vontade de querer fazer o que o Senhor quer. Eu sei que estamos sofrendo, talvez lutando, alguns aqui lutando contra si mesmo. Mas essa luta é necessária para que possamos nos tornar fortes. Jamais nos tornaríamos fortes se não houvesse uma luta contra este pecado que o Senhor nos revela. Isso é nítido. Todos aqueles que se entregam ao pecado, eles sofrem a consequência de viver uma vida, ó Deus, longe da Tua presença. E talvez, ó Deus, tão curta, que não possam ter a chance de ouvir, como hoje essas pessoas que estão aqui neste vídeo ouvindo a Tua palavra. Senhor, cuide de cada um de nós, abençoe as nossas vidas, aumente a nossa fé em Ti cada dia mais. Faça-nos, Senhor Deus, ser lâmpada para este mundo, porque sabemos que a Tua palavra é lâmpada e luz para o meu caminho. Muito obrigado, nós oramos ao Pai agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. E aí, você, tudo bom? Gostou do vídeo? Se não gostou, deixe o seu dislike. Se você gostou, deixe o seu like. Não deixe de compartilhar este vídeo. Não deixe de levar esse vídeo até mais pessoas. Eu sei que Deus, Ele está conosco. Deus está com todos aqueles que querem estar com Ele. Todos. Isso é uma promessa dEle. Se você quer, Ele vai estar com você. Aonde você estiver. Por favor, não deixe de me seguir aí nas redes sociais. Não deixe de deixar o seu gostei, o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar este vídeo. Que Deus abençoe a todos e até um próximo conteúdo. Ah, e antes disso, não esqueça de ir lá no link, entrar no link do meu site, ir lá na Shopee, fazer qualquer compra lá dentro. Talvez aquilo que você fizer lá, você poderá estar ajudando o canal aí de uma forma direta. Lá tem muitos produtos que cabem no seu bolso. Eu tenho certeza que você pode fazer isso para poder até, quem sabe, abençoar o canal aqui de alguma forma. Mais ainda, né? Porque o mais importante aqui é que você esteja aqui, tá? Que Deus nos abençoe e até um próximo conteúdo, se Deus assim nos permitir. Fui.